Olá, este é o quinto vídeo de uma pequena série que nós estamos produzindo como um material didático complementar da disciplina de gestão da produção, também da disciplina de gestão de projetos, no âmbito do curso de Engenharia Civil da UFMG. Nos vídeos anteriores, nós descrevemos um pouco, primeiro, qual que é a estrutura conceitual que se utiliza quando a gente fala de desempenho de uma edificação, que a gente chamou e descreveu como Performance-Based Building, o edifício baseado no desempenho. Depois nós descrevemos a estrutura normativa da 15575 e quais são os principais grupos e requisitos de desempenho da norma, enfatizando que a gente não vai tratar aqui com detalhe cada um desses requisitos, até porque eles podem ser objeto de estudo fácil, vamos dizer assim, pegar a norma e ler, entender, compreender. O que interessa agora é a gente abordar um pouco qual que é a resposta em termos de como fazer, como concretizar esse conjunto de requisitos normativos, ou seja, qual que é o impacto disso nos processos que vão estar envolvidos no sistema de gestão da empresa, particularmente no sistema de gestão da qualidade, quais são os processos e como que eles têm que ser estruturados de tal forma que eu atenda o desempenho. E a estrutura conceitual que está por trás disso pode ser brevemente descrita nessa figura que vocês estão vendo. Essa figura é de um documento já antigo, de aproximadamente 20 anos atrás, mas completamente atual, do CIB. CIB é um organismo internacional que promove pesquisa e inovação no âmbito da construção civil. E naquela época, no início dos anos 2000, eles lançaram exatamente um projeto de pesquisa em rede, justamente abordando esse tema de desempenho das edificações, que a gente chama de Performance-Based Building. Então a figura mostra o quê? Se você fazer um corte horizontal e olhar a parte de cima da figura, a gente vê, por um lado, do lado esquerdo, quais são as demandas, quais são as necessidades, e do lado direito, quais são as respostas a essas demandas. Então, se a gente fala da sociedade como um todo, das comunidades, a gente está falando da necessidade de ter uma construção sustentável, encarando aqui sustentabilidade sobre os seus distintos focos, né? Quer dizer, ecoeficiência, sustentabilidade econômica, social, etc. A única forma de fazer isso de uma maneira consistente e profunda é o que está escrito aí como Revaluing Construction, que a gente poderia traduzir de uma maneira mais livre como repensar a construção. Concretamente, repensar a cadeia de produção do ambiente construído, no nosso caso de edificações residenciais, revalorizando ou dando uma nova configuração às relações que existem entre fornecedores de materiais, vendedores de materiais, projetistas, consultores, incorporadores, construtores, usuário final das edificações, os governos ou aqueles organismos que determinam instrumentos regulatórios, legislativos, etc. Então, essa reconfiguração é uma demanda. Quando você pensa no nível de cada empreendimento, portanto, no nível micro, a forma da gente concretizar essa sustentabilidade, particularmente quando a gente fala de desempenho de cada edificação específica, é utilizar esses conceitos que a gente explorou antes de performance-based building, do edifício baseado no desempenho. A grande mudança conceitual que a gente tem aqui está no fato de que o desempenho não é mais um dado de saída de um projeto ou de um conjunto de projetos de arquitetura e de engenharia, instalações elétricas, hidráulicas, estrutura, etc. Ou seja, não é que a gente projeta da melhor forma como a gente entende e no final avalia qual que está sendo o desempenho da edificação. Essa lógica se inverte e, na verdade, eu inicio os projetos de arquitetura e engenharia com a meta de um determinado desempenho. Então, o desempenho que antes era simplesmente avaliado, ele passa a ser entrada de projeto. Eu tenho que projetar e iniciar os estudos preliminares, os estudos conceituais, para garantir esse desempenho que é dado como um dado de entrada. E nesse sentido, e acho que esse é o maior ponto que nós queremos destacar aqui, é absolutamente fundamental que a gente trabalhe com soluções integradas de projeto, que aí na figura está aparecendo como Integrated Design Solutions. Ainda que a gente consiga trabalhar de outra forma, vai ser muito mais difícil, mais caro, em alguns casos a gente não vai conseguir,
garantir o desempenho das edificações se as distintas disciplinas de projeto trabalham de uma maneira muito sequencial e segmentada, ou seja, eu aprovo uma arquitetura, depois dessa arquitetura eu vou começar um projeto de estrutura, depois um projeto de instalações, depois eu vou entrar com considerações sobre desempenho térmico, lumínico, acústico, etc. Isso em geral não funciona. A gente tem que trabalhar com soluções integradas. É o conceito que a gente chama de engenharia simultânea. A palavra engenharia aqui não diz respeito exclusivamente aos projetos de engenharia. É uma tradução do inglês concurrent engineering, que é uma estrutura conceitual que justamente privilegia isso, que haja uma abordagem multidisciplinar para o desenvolvimento dos projetos, de tal forma que esse desenvolvimento seja feito de uma maneira integrada entre as disciplinas de arquitetura e engenharia, considerando múltiplos aspectos de um empreendimento, considerando a utilização e o desempenho que eu vou ter para essa utilização, considerando como eu vou construir, portanto, pensando no projeto na melhor forma de construir, que a gente chama de aumento de construtibilidade, e uma série de outros aspectos. Então a gente está falando de soluções integradas. Isso fica ainda mais nítido quando nós consideramos a própria estrutura da norma. Ainda que a norma de desempenho esteja dividida em partes, são 6 partes, uma que aborda os requisitos gerais, outra para os requisitos de sistemas estruturais, a seguir sistemas de pisos, depois de vedações verticais internas e externas, depois as coberturas e os sistemas hidrossanitários. Essa divisão é meio que uma divisão didática para ficar mais claro ou mais fácil descrever quais são os requisitos normativos e os critérios correspondentes a esses requisitos. Mas, na verdade, a gente teria que pensar numa abordagem integrada. Quer dizer, eu não posso pensar na alvenaria isolada do piso se a gente está falando, por exemplo, de um desempenho acústico ou desempenho térmico. Ainda que eu fale do desempenho térmico de uma vedação ou fale do desempenho térmico de uma cobertura, ao pensar no desempenho da edificação, eu vou ter que considerar os sistemas interligados entre si. E a mesma coisa quando a gente fala de acústica, e a mesma coisa quando a gente fala de estanqueidade e assim por diante. Então, na verdade, a gente não pode pensar cada sistema isolado do outro, tem que ser uma abordagem integrada. E a mesma coisa se aplica quando a gente fala dos requisitos. Embora a gente tenha, por exemplo, requisitos associados à segurança, ao incêndio, à estanqueidade, ou desempenho térmico e acústico, eles não vão poder ser tratados de uma maneira completamente isolada uns dos outros. Né? Existe uma relação, uma interligação entre esses requisitos. Por exemplo, alguma solução que seja muito boa do ponto de vista acústico pode não ser tão eficiente do ponto de vista térmico e eu tenho que considerar um balanço, um equilíbrio entre esses requisitos. Então, a palavra de ordem é efetivamente que a gente tenha soluções integradas. Por outro lado, vale a pena a gente concluir essa etapa falando um pouquinho da exigibilidade da norma de desempenho. Bom, a gente pode pensar na exigibilidade da norma sobre alguns aspectos. Primeiro, com uma própria exigência do mercado. Os consumidores vão assumindo uma postura mais consciente, mais exigente, portanto, querem um desempenho das edificações. Isso é motivo suficiente para que as incorporadoras e construtoras se mobilizem nesse sentido. Ou seja, eu preciso entregar aquilo que os clientes querem, preciso entregar qualidade. A gente falava que qualidade é consistente atendimento das expectativas dos consumidores, e os consumidores cada vez mais estão conscientes das exigências de habitabilidade que uma edificação tem que ter. Habitabilidade aqui entendido no sentido amplo, não especificamente aquele conjuntinho de requisitos que a gente comentou antes. Mas além disso, a gente poderia dizer que está mais acentuada essa obrigação de atender a norma de desempenho por 2 outros motivos. Primeiro, é o passivo legal que o não atendimento à norma pode trazer. Embora a norma não seja em si lei, e ela em estrito senso não tem força de lei, o Código de Defesa do Consumidor, que é sim, né, um instrumento legal, ele faz referência às normas técnicas, especificamente às normas da ABNT. Então, quando eu não atendo a normas técnicas, e a NBR 15175 é uma norma técnica que tem muita força, até porque ela é uma compilação de outras normas, na medida que eu não estou atendendo uma norma, eu estou deixando de cumprir
um instrumento legal. Então eu posso ter um passivo legal por conta disso. E depois você tem um outro aspecto que é o próprio sistema de gestão da qualidade que muitas construtoras usam, o sistema de avaliação de conformidade das empresas construtoras no âmbito do PBQPH, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, que vai ser objeto de estudo também na disciplina, ele exige o atendimento da norma de desempenho. Desde a versão de 2017 desse sistema de qualidade, que depois foi atualizada, vamos dizer, remodelada, teve um upgrade, entre aspas, em 2018, o sistema de gestão da qualidade explicita uma série de exigências associadas à norma de desempenho. Por exemplo, determinação do perfil de desempenho de um empreendimento, a estruturação do processo de projeto, ou seja, na etapa de projeto eu vou ter que demonstrar que eu estou atendendo os requisitos de desempenho, eu estou tratando esses requisitos de desempenho, eles estão sendo considerados, eles estão trabalhados nas soluções de projeto, eles estão sendo verificados depois. Eu tenho que ter controles tecnológicos para atender, para verificar o atendimento a esses requisitos de desempenho. Eu tenho que ter procedimentos associados à qualificação dos fornecedores, compra de materiais, enfim, há uma série de aspectos nos sistemas de gestão da qualidade que são concretização de exigências que fazem referência à norma de desempenho. Se eu quero ter um sistema de qualidade certificado, como é o caso do SIAC, no âmbito do PPQPH, eu preciso estar atendendo a norma de desempenho. Além disso, por causa dos financiamentos habitacionais, particularmente no antigo programa Minha Casa Minha Vida, que agora vai chamar-se Casa Verde e Amarela, a gente tem exigências específicas de atendimento a desempenho. Então, possivelmente, um determinado incorporador construtor não atenda, não consiga obter financiamentos, particularmente quando a gente está falando de habitação de interesse social, se ele não estiver atendendo a norma de desempenho. Por esse conjunto de desempenho, de exigências, a norma de desempenho passa a ter uma importância grande e as empresas que são minimamente responsáveis estão, entre aspas, correndo atrás para atender isso. Mas o que a gente queria destacar aqui é que existe um forte impacto nos sistemas de gestão da qualidade na medida que eu vou trabalhar os processos de projeto, de execução de obras, de verificação do desempenho, e isso são processos que vão estar introduzidos dentro dos sistemas de gestão da qualidade das empresas.